Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal de junho de 2020 da gestora Vinci Partners. Comentário macroeconômico. Internacional. No cenário internacional, a velocidade de recuperação da atividade econômica em várias regiões, especialmente na Europa, Estados Unidos e China, vem surpreendendo positivamente em maio e junho. Reabertura das economias e estímulos fiscais significativos têm sido os principais vetores que sustentam a retomada das economias. No entanto, apesar das surpresas positivas, o nível da atividade econômica ainda é muito inferior ao de antes da crise, o que tem levado os principais bancos centrais e governos a continuar dando estímulos fiscais e monetários e a anunciarem que estão dispostos a fazer mais, mesmo diante de dados de atividade melhores. O principal risco para o cenário de recuperação sincronizada da economia mundial ao longo do segundo semestre são novas ondas significativas de disseminação do vírus que levem a novos lockdowns nos países. Brasil. No Brasil, o pior momento da atividade econômica também parece ter acontecido em abril, com os indicadores de alta frequência apontando recuperação parcial da atividade econômica em maio e junho. Ao longo do segundo semestre, a continuidade da reabertura dos estados, a recuperação da economia mundial e os estímulos fiscais e monetários devem dar suporte à manutenção da retomada gradual da economia. Nesse cenário de retomada gradual da economia, a inflação deve permanecer muito baixa neste ano, abaixo do piso da meta, e bem abaixo da meta no ano que vem. Dessa maneira, a taxa de juros, que na última reunião o Banco Central cortou para 2,25% ao ano, deve permanecer baixa por um longo período. Ações. Estratégia long only. Em junho, o Vinci Mosaico teve um ganho de 9,4%, contra 8,8% do Ibovespa. Em 12 meses, o fundo acumula um ganho de 6,4%, contra uma desvalorização de 5,8% do índice. O segmento de incorporação de baixa renda se mostrou bastante resiliente em vendas durante a pandemia, o que se refletiu positivamente no mês passado no desempenho da Tenda, nossa investida no setor. Do lado negativo, a fraca performance das ações da Suzano decorreu da expectativa de queda do preço da celulose, em função da redução expressiva da demanda por papel para imprimir e escrever no mundo. Perspectivas. Em março e meados de maio, o fundo teve uma postura mais defensiva. Desde então, passamos a ter uma visão mais construtiva em relação às perspectivas de mercado, uma vez que a crise política arrefeceu e apareceram os primeiros sinais de uma relativa estabilização do contágio do coronavírus nas regiões inicialmente mais afetadas. Nossas principais posições permanecem nos setores elétricos e saneamento, commodities e bancos. Estratégia dividendos. Em junho, o Vinci Gás Dividendos subiu 4,3% e o Vinci Seleção teve um ganho de 5,2% contra uma alta de 8,8% do índice Bovespa. Em 12 meses, esses dois fundos acumulam perdas de 0,7% e 1,5% respectivamente, contra uma desvalorização de 5,8% do índice. A TOTUS, nossa investida no setor de tecnologia, apresentou novamente uma performance forte, como consequência de um conjunto de fatores positivos: aumento da percepção sobre a resiliência dos resultados da empresa e melhor leitura do mercado sobre o setor como um todo. Do lado negativo, destacaríamos a fraca performance das ações da Suzano, como exposto acima. Perspectivas. Continuamos vendo um mundo com enorme liquidez e juros mais baixos por mais tempo. Isso, aliado à melhora do cenário local, decorrente da relativa estabilização da pandemia e do cenário político, nos levou a aumentar nossa exposição às ações mais correlacionadas à economia doméstica, ao mesmo tempo em que reduzimos o peso das exportadoras na carteira. Multimercado. Vinci Atlas. Junho deu sequência à melhora de mercado, fruto da injeção de liquidez e das políticas fiscais expansionistas. No Brasil, essa melhora foi mais relevante, motivada por um avanço nas relações institucionais ocorrido ao longo do mês.
Esse clima foi capturado pelo real, que chegou a se apreciar fortemente, porém fechando levemente acima do nível de maio, enquanto os juros locais fecharam ao longo do mês, fruto de uma pior expectativa com relação ao crescimento e uma inflação esperada dentro das metas. Apesar de números piores de Covid-19, em alguns estados nos Estados Unidos, o suporte das políticas fiscal e monetária será suficiente para evitar pioras relevantes nas bolsas. No Brasil, a diminuição das tensões entre os poderes, associada ao nível de juros, promoverá uma alavanca importante nos ativos. Os riscos desse cenário são uma piora das relações entre Estados Unidos e China, as eleições americanas e uma segunda onda relevante da Covid em economias que têm reagido bem à reabertura. O fundo obteve uma rentabilidade de 1,51% no mês e 5,6% no ano. O resultado foi positivo em todos os mercados, com destaque para a Bolsa Single Names, 1,02%, os juros nominais, 0,33% e a posição em dólar, 0,38%. O fundo operou com o risco maior quando comparado aos meses anteriores. Fechamos junho com posições aplicadas nos juros nominais curtos e juro real longo no Brasil, compradas em Bolsa Brasil, Single Names, compradas em real e euro e compradas em ouro. Entendemos que a queda da volatilidade dos mercados nos permite voltar a assumir posições mais relevantes. No entanto, por ainda existir alguma incerteza no cenário externo, o aumento do nosso risco se dará de maneira gradual, sempre tendo a nossa política de stops como regra a ser respeitada. 20 Valorem. A renda fixa trouxe resultados expressivos nas posições aplicadas em juros reais de vencimentos mais curtos, ao passo que as posições tomadas em juros nominais, tanto locais quanto internacionais, contribuíram negativamente. A posição comprada em dólar contra real também trouxe resultados positivos. A perspectiva de reabertura de mais economias e a melhora de indicadores de atividade de alta frequência deram um tom positivo aos mercados globais. No âmbito interno, o ambiente político seguiu sem grandes surpresas, contribuindo para o bom desempenho. A Bolsa Brasileira teve alta expressiva e o mercado de renda fixa também se valorizou. Por outro lado, o dólar contra o real segue em patamar elevado e com volatilidade superior aos padrões históricos. Durante o mês, o Banco Central se reuniu novamente e reduziu a taxa Selic em 0,75% para 2,25%, indicando que um novo corte, se houver, será residual. Na comunicação de seus diretores, vê-se um otimismo com o PIB, em que se espera uma queda menor do que o consenso do mercado. Teve início uma discussão acerca do possível aumento da demanda agregada, por conta dos auxílios emergenciais e seus reflexos na política monetária. Na parte de renda fixa, a carteira de títulos públicos ligados à inflação não se alterou. Segue concentrada em títulos mais curtos, de até 5 anos, com duration de 2,6 anos. Dado o cenário de melhores números de atividade e final do ciclo de afrouxamento monetário, avalia-se aumentar a duration dessa parcela. A posição tomada em juros nominais locais foi encerrada, mas uma pequena posição tomada no juro de 10 anos nos Estados Unidos ainda permanece. Na parte de moedas, a posição comprada em dólar contra real foi reduzida para cerca de 2,5%, com realização de lucro. Essa posição é estrutural e tende a ser aumentada em momentos de maior euforia com o real. Isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o PDF desta carta está na descrição. Para ficar por dentro das próximas leituras, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. Obrigado e até a próxima.